Olá, eu sou o Henrique Teramoto, sejam bem-vindos à Chácara Teramoto e no vídeo de hoje eu tô aqui para falar um pouco com vocês da introdução dos cães de presa ou cães de fila na América Latina, tá bom? A gente vai hoje comentar um pouco da introdução desses cães aqui na região latino-americana, vamos falar um pouco de onde eles vieram e vamos traçar aí o panorama da distribuição desses cães pelo continente latino-americano até a primeira metade do século XVI. Bom, vamos partir aí para estar construindo a nossa narrativa de um documento histórico, de um registro feito pelo capelão real. Ele era o capelão da coroa espanhola, um cara chamado Juan Rodríguez de Fonseca. Ele foi o cara aí encarregado de estar equipando a segunda viagem de nada menos do que o Cristóvão Colombo. Na segunda viagem do Cristóvão Colombo serão trazidos os primeiros cães de presa que vão ser introduzidos inicialmente no Caribe. Na ilha que era chamada no período de La Espanhola, ou Espanhola, que é a atual São Domingo, né? São Domingo ali, que hoje é aquela ilha que compreende o Haiti e a República Dominicana. Tá bom? Então tá lá. No ano de 1493, o Cristóvão Colombo vai sair aí com a sua frota, e dentro dessa frota aí, ele carregava, segundo o Juan Rodríguez de Fonseca, 20 cães. E vamos lá, pessoal, 20 cães que, segundo os registros, eram mastins e galgos, considerados de pura raça. O Juan Rodríguez de Fonseca era um eclesiástico que morava em Sevilha. Ele ficou encarregado de escolher esses animais e pelo caminho que faz aí, eu vou colocar na tela de vocês o mapa para vocês estarem acompanhando. Pelo caminho que é traçado para essa segunda viagem do Cristóvão Colombo, as caravelas vão sair de Sevilha, né? Esses animais que são relatados aí vão partir de Sevilha, vão ser coletados também na ilha de La Gomera e vão desembarcar na Espanhola São Domingo. Nesses barcos do Cristóvão Colombo carregava-se 20 cães, mastins e galgos, carregava-se bezerros, cabras, ovelhas, 8 porcas, galinhas, cavalos. Começa o nosso primeiro exercício aí de refletir sobre a situação, né, pessoal? O Juan Rodríguez de Fonseca escreveu isso aos finais do século XV. Ele não tinha motivo para estar inventando essas questões. Até porque, se os registros dele estivessem errados, com certeza alguém contestaria aqueles números, né? A coroa espanhola financiava as expedições, financiou a expedição do Colombo e era necessário que os registros batessem com o que estava sendo embarcado, porque isso gerava custos para a coroa espanhola, tá bom? A gente vai observar aí que essa quantidade de animais que são carregadas aí nessa segunda viagem do Colombo não é algo que desse para ser feito por qualquer colonizador que tivesse a fim aqui de tentar explorar o novo continente. Isso envolvia custos muito altos. Esses cães tinham que ser alimentados por meses dentro de um navio até que se chegasse no seu destino, tá bom? Então não era só carregar os cães, era carregar os cães, eram carregar animais que teriam que ser abatidos durante esses meses de viagem para alimentar esses cães. E você vai ver aí que o primeiro cara que faz não é um Zé Ninguém. É alguém que tem nada mais, nada menos do que o apoio real da coroa espanhola para estar rumando para esse destino e, portanto, para estar se equipando adequadamente para fazê-lo. Tá? A gente achar que trazer 20, 30 ou como foi descrito lá na suposta remessa que vai para o Nordeste, 300 cães da Europa para o continente,
atravessar o Atlântico com esses 300 cães, meses, isso é uma questão mais complexa do que pode parecer, tá bom? Então, o primeiro registro de introdução desses cães de presa, que vai chegar no Caribe, ali na ilha de São Domingo, vai ser com Cristóvão Colombo em 1493. Cães que não eram listados como alanos, cães que não eram listados como cães de fila, cães que eram descritos como mastins e galgos. Isso está sendo descrito por alguém que nasceu em Sevilha, na Espanha, e que estava ali sendo julgado pela coroa espanhola e pelos demais como alguém capaz de selecionar esses animais aí que estavam sendo enviados para esse novo projeto de conquista espanhola, né, pessoal? Uma coisa também que me chama atenção nesse documento é a descrição dos cães como mastins e galgos de pura raça, né? Você vê que eram cães que tinham pelo menos já um tipo bem estabelecido, tá? Não eram qualquer cães, né? Eram cães específicos, né? Os mastins de defesa tradicionais já na Península Ibérica e os galgos de caça também já um tipo tradicional, ok? Bom, eu vou colocar mais uma vez aí o mapinha para você estar vendo, tá? A gente tem lá a primeira estrelinha do lado direito em amarelo partindo de Sevilha, depois uma estrelinha vermelha aqui perto da costa da África, que é referente à ilha de La Gomera, no arquipélago das Canárias, também possessão espanhola. E aí, estrelinha amarela aqui à esquerda do mapa, a ilha de São Domingo, lá espanhola. E aonde você vai ver aqui 3 estrelinhas vermelhas aqui embaixo, Panamá, Colômbia e Venezuela, são os próximos pontos onde os cães de presa vão ser registrados aí na sequência. Beleza, pessoal? Então tá. Agora eu vou trocar de mapa e vou mostrar para vocês um mapinha aqui que eu tracei para a gente poder estar conversando sobre o assunto, que vai mostrar a América do Sul. A América do Sul e parte da América Central, né? Essas divisões que vocês estão vendo no mapa, pessoal, são divisões políticas atuais, tá? E onde vocês estão vendo bandeiras da Espanha ali no mapa, são territórios que eram de possessão espanhola naquele momento, tá? Isso que a gente conhece como a configuração aqui interiorana do mapa do Brasil, essas fronteiras que estão viradas para o nosso continente, para o interior do nosso continente, são fronteiras muito novas, tá? Elas são fronteiras que naquele período não existiam. Mas vamos lá. Bom, acompanhando aí no mapa, vocês vão ver que a primeira bandeira espanhola, da onde parte ali, é o ponto inicial de introdução dos cães de presa aqui no continente americano, é no Panamá, tá? No Panamá, em 1513, você vai ter lá a conquista do território e junto da conquista desse território você vai ter o registro lá do Leoncílio, que a gente já comentou algumas vezes aqui no nosso canal, que era filho do Becerrilho, que foi o primeiro grande herói canino das conquistas espanholas, né? Então você consegue estabelecer através dessas narrativas dos registros que os cães usados no Panamá tinham uma ligação com os cães que foram trazidos pelo Cristóvão Colombo para lá espanhola São Domingos. O primeiro registro de utilização desses cães contra os nativos no Caribe vai ser na própria São Domingos, 2 anos depois dessa viagem que a gente comentou, onde o Cristóvão Colombo vai trazer consigo esses 20 cães, certo? Esses 20 cães vão ter um período, um prazo aí de 2 anos até que se registre a primeira batalha entre eles e os indígenas da região. Bartolomeu Colombo, né, no nosso português, irmão do Cristóvão Colombo,
vai ser a pessoa que vai liderar as tropas espanholas, onde ele vai empregar, além de homens, cavalos, 20 cães. E aí são descritos como do tipo alano. 20 alanos, né? Então assim, a descrição inicial era de galgos e mastins. Quando você tem os primeiros combates, eles chamam de alanos. Parece ser um termo genérico para mais de um tipo de cão, reforçando essa ideia que alano é um tipo genérico que engloba mais de um tipo canino. E aí, desses cães que vão se reproduzir aí na Ilha de São Domingo, você vai ter os primeiros cães que vão estar chegando ali em 1513 na conquista do Panamá. Do Panamá, pessoal, a gente vai ter duas linhas ali de expansão espanhola ainda nesse início do século XVI. Em 1525, a gente vai ter aí a fundação de Santa Marta, o que hoje é a atual Colômbia. E você vai ter na Venezuela o Nicolas Federman, registrando a necessidade de cães mastins para se prevenir dos ataques dos jaguares que lá existiam. Quando vocês olham no mapa, vocês podem ver que é uma linha de conquista que segue aqui rumando por terra, mas novamente aqui em direção ao Oceano Atlântico, né? Vocês vão ver lá Colômbia e Venezuela. Porém, a linha que mais nos interessa aqui é a linha que vai ser inicialmente traçada pelo conquistador Francisco Pizarro, tá? E o Diego de Almagro. Francisco Pizarro e Diego de Almagro vão caminhar ao sul do continente. Eles vão rumar para o sul do continente, tá? Diferente do Nicolas Federman e tal. Pizarro e Almagro, eles vão fundar as primeiras vilas no Equador na década de 1520, tá? Eles vão estar lá passando pelo Equador em 1524 e vão estar chegando finalmente na capital do Império Inca em 1531, onde eles vão conseguir lá derrubar o Imperador Inca e vão aí se tornar os próximos líderes imperiais daquela região, né? Então, a gente vai ver aqui o Pizarro, que vai partir do Panamá também, vai passar pelo Equador, vai passar pelo Peru e vai chegar até a Bolívia em 1538. O Pizarro, você tem descrições das suas expedições e há registros de que ele carregava esses cães de guerra com ele, tá bom? Tem uma passagem aqui que eu vou ver se eu coloco aqui escrito para vocês, onde relata que o Francisco Pizarro ia na frente da expedição, enquanto o irmão dele ia na retaguarda com peões, né, que eram os rancheadores espanhóis, com cães de guerra e com a cavalaria. Então, nós podemos traçar uma linha onde o Francisco Pizarro sai do Panamá e vai com esses cavalos, com esses homens e com esses cães, caminhando para o sul do continente até a Bolívia. Desculpa, pessoal. Abaixo da Bolívia, a gente vai ter, ainda na década de 1520, o Juan de Salazar Espinosa e o Gonçalo Mendonça, apontados como fundadores da cidade de Asunción, no Paraguai. E você vai ter o Pedro Mendonça. Pedro Mendonça, que é o conquistador espanhol aí que fica encarregado pela coroa das regiões que hoje são a atual Argentina e Uruguai. Bom, a gente pode perceber então, pessoal, que até a terceira década do século XVI, a colonização espanhola ela tinha se esparramado praticamente por todo o continente sul-americano, né?
ele já tinha cortado o continente, ele já tinha adentrado e já tinha esbarrado com grandes civilizações, com grandes riquezas, e isso, de acordo com a historiografia, fez com que a conquista espanhola se estabelecesse nessas regiões, não adentrando mais para o interior do continente, mesmo sendo essas terras ainda pelo Tratado de Tordesilhas possessões suas, não tendo estabelecendo cidades nessas regiões que são suas possessões. Eu vou colocar um mapa aqui agora para vocês verem. Acho que vai ficar mais visual aqui, do Tratado de Tordesilhas. É um tratado mediado pela Igreja, onde, já premeditando aí a desavença entre portugueses e espanhóis nesse processo aí de colonização desse novo mundo, a Igreja vai intermediar um acordo entre os dois países, onde, partindo do meridiano lá demarcado, você teria o que estava do lado direito aí do mapa de vocês sendo possessão portuguesa, essa costa atlântica do que hoje é o Brasil, e você tem aí toda essa parte aqui que está em cinza, que vocês vão ver no mapa de vocês, como terras espanholas. E isso vai perdurar, pessoal, pelo menos até o fim do século XVI. Tá? Para concluir, pessoal, essa nossa compilação de informações, que espero que vocês estejam gostando, acompanhando, que não tenha ficado muito cansativo, a gente vai ter, ainda em 1541, a primeira ordem régia, a primeira ordem do rei Carlos V, rei espanhol, para que se exterminassem os cães cimarrões descendentes das conquistas espanholas nas décadas anteriores. Sim, pessoal. Lá na Espanha, do outro lado do Atlântico, a notícia de que esses cães de presa usados na conquista já haviam saído do controle e por isso começavam a causar prejuízos para os colonos espanhóis já corria. E aí, em 1541, Carlos V vai mandar já exterminar os cães cimarrões, os cães da conquista que retornaram ao estado selvagem, que caminhavam pelo Peru. O Peru, na verdade, englobava mais territórios, tá? Não era só o que está arriscado ali no que a gente vê hoje como território do Peru. Isso vai se repetir em Santa Marta em 1549, quer dizer, na Colômbia em 1549, uma nova ordem vai ser expedida para que se exterminassem os cães cimarrões colombianos. E a gente vai ter aí, em 1565, uma ordem direcionada aí já para o extermínio dos cães cimarrões nas regiões da Argentina e Uruguai. Então, pessoal, eu vou tentar aqui concluir esse vídeo aqui com vocês, bater um papo aqui, agora menos ligado a dados específicos, de como a gente pode interpretar isso, né? A partir do ano de 1565, por toda a América da conquista espanhola, você já tinha ordens para exterminar os cães que provinham descendentes desses cães da conquista. Isso para nós significa o quê? Para nós que estamos estudando isso, significa que esses cães não tinham mais valor nenhum. A gente viu aí que no início da conquista, Becerrilho, Leoncílio, seu filho, eram cães extremamente valorizados, que recebiam mais dinheiro do que um soldado nessas guerras da conquista. Porém, você vê aí que nessa virada de século, né, passando essa primeira metade do século XVI, esses cães haviam já se tornado praga, pessoal.
Eles comiam o gado, eles tinham retornado em estado selvagem e a ordem já era para exterminá-los. Eles não tinham mais valor. Então, pessoal, esses cães que já tinham se reproduzido em grande número e não tinham mais valor, estão chegando a essas condições ainda na primeira metade do século XVI. Tá? A gente olha aí esse Tratado de Tordesilhas, vai dar origem ao primeiro plano português de colonização ao que a gente chama hoje de Brasil. Então percebemos que se ele não ocupasse as terras que foram destinadas para ele durante o Tratado de Tordesilhas, ele acabaria perdendo essas terras para os espanhóis, porque apesar do tratado, na realidade os donatários da terra era quem conseguia se estabelecer, quem conseguia construir a sua cidade, fundar uma população, né? Era uma terra do outro lado do Atlântico. As leis europeias que chegavam aqui nem sempre eram cumpridas ou levadas tanto a sério quanto se estabelece, né? Então, a gente vai encerrar aí o vídeo de hoje deixando essa questão para vocês. Mais de 50% do território que hoje a gente conhece como brasileiro foi possessão espanhola até pelo menos o fim do século XVI. E na primeira metade do século XVI, os cães da conquista espanhola já tinham saído do controle, eles estavam sendo exterminados, eles não tinham mais nenhum valor comercial. Aí, como historiador, a gente precisa, como alguém que está tentando entender a história de um período, a gente precisa se perguntar: você levaria um cão de trabalho para uma mudança para outro continente, em terras onde animais como esses já não tem mais valor nenhum? Pelo contrário, se premia quem consegue exterminar esses animais? Você passaria meses dentro de um navio sustentando um cão de presa, um cão de grande porte, se no seu destino final esses cães já estão sendo mortos devido à sua grande quantidade e devido aos prejuízos que esses estão causando, porque não há mais donos suficientes para tantos cães. Então é isso, pessoal. Esse primeiro vídeo aí tenta explicar um pouco dessa introdução dos cães de presa na América Latina. E no vídeo que vem a gente vai continuar dando sequência aí, falando do período posterior e da infiltração desses cães dentro do território que hoje nós conhecemos como Brasil, tá bom? Obrigado, é isso aí. Eu estou tentando resumir um capítulo do livro. Obviamente alguns detalhes vão acabar aí ficando para trás, mas se você quiser acompanhar, fortalece nosso trabalho, prestigia aí a nossa pesquisa escrita. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.